Vamos então para o terceiro vídeo da nossa série da Lei Geral de Licenciamento Ambiental e falar hoje sobre a Licença Ambiental Especial, a LAI, que é esse instrumento novo que foi criado pela primeira vez no Brasil com a Lei Geral de Licenciamento e que é bastante polêmico, está em discussão no Supremo, as ADIs estão questionando a constitucionalidade desse instrumento. Antes da gente falar exatamente dos aspectos jurídicos, técnicos que envolvem a lei, acho que é importante a gente falar um pouquinho do histórico. A Lei Geral do Licenciamento, ela nasce com uma origem muito importante na perspectiva política que gera a intencionalidade que está por trás do legislador, firmada com muita intensidade no âmbito da lei, que é o seguinte: licenciamento ambiental demora. Se demora, ele dificulta o desenvolvimento do Brasil. Esse é o pano de fundo da discussão da lei geral, mas isso ganha uma força muito grande quando se fala da LAI. E o que é a LAI, né? A Licença Ambiental Especial. Ela é um licenciamento novo, criado em fase única para empreendimentos que sejam declarados como estratégicos, e esses empreendimentos, uma vez declarados como estratégicos, eles têm que ter uma tramitação aí entre o conceito geral de licença prévia, instalação e operação, no máximo um ano. Do que a gente está falando por trás desse pano de fundo? É dizer o seguinte: olha, tem alguns empreendimentos, algumas atividades que são essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Às vezes uma infraestrutura, às vezes é uma atividade minerária, às vezes uma hidrelétrica, às vezes é uma linha de transmissão, enfim, qualquer uma dessas atividades de significativo impacto e que demora muito. E isto é um fato, né? A gente reconhece e sabe que os órgãos ambientais aí têm demorado 5, 8, 10, 12 anos para poder fazer licenciamento ambiental do empreendimento de significativo impacto. Então aqui o que está nesse pano de fundo é, olha, como é que a gente pode, no âmbito brasileiro, demorar tanto para poder fazer licenciamento de uma atividade que é considerada estratégica do ponto de vista político e institucional nas instâncias democráticas aí estabelecidas. A partir dessa perspectiva, a lei ela nasce com essa pegada. Tem algumas coisas aqui que não dá para demorar tanto, tem algumas coisas que tem que ser expedita, e essas coisas que tem que ser expeditas, o que a lei veio a dizer? Primeiro, ela cria esse instrumento, ele é inovador, não existia no ordenamento jurídico nacional. Segundo, o que ela diz? Há um conselho de governo, né? Ou seja, se buscou essa instância que está prevista lá na Lei 6938, que de fato na questão ambiental, mas está prevista lá na Lei 6938, esse conselho de governo. Quando esse conselho de governo disser: este empreendimento é estratégico, para tudo o órgão ambiental tem que se organizar para poder conceder essa licença aí. Agora vamos entender como é que isso funciona na prática. Conceder uma licença no prazo de um ano para um empreendimento de significativo impacto implica no quê? Isso é constitucional ou é inconstitucional? A discussão que se faz a gente precisa entender que o licenciamento de significativo impacto, desde as primeiras resoluções do CONAMA, 01 de 86, eles vêm com uma estrutura trifásica: licença prévia, que analisa a viabilidade ambiental, localização do empreendimento; depois a licença de instalação, que analisa os impactos decorrentes da obra de instalação daquela atividade. Então são impactos muito direcionados para essa fase da instalação, e depois vem a avaliação de impactos da fase de operação, vida útil do empreendimento, que impactos ambientais ele vai provocar. Isso tudo se concentra na fase de licença prévia do ponto de vista genérico, teórico, não se tem ainda o detalhamento, projeto executivo, não sabe exatamente como o empreendimento vai acontecer, mas se tem a ideia aonde ele vai acontecer. O empreendedor traz a lista dos impactos, os diagnósticos e tudo mais, para que o órgão ambiental possa avaliar se tem viabilidade ambiental. Depois, né, da licença prévia concedida, ele detalha o projeto executivo desse empreendimento, com a localização de todas as suas estruturas, o que exatamente vai acontecer, para que se avalie e se determine ali a mitigação dos impactos ambientais da fase de instalação, da fase de obra. E depois da instalação feita, o empreendedor então submete a avaliação dos impactos ambientais da fase de operação de forma detalhada. O que a lei faz? Ela comprime isso tudo numa fase única. Isso é inconstitucional? Em tese, não, porque a pergunta que se tem a fazer tem como o órgão ambiental e o empreendedor anteciparem tudo isso para uma fase inicial, juntar tudo isso numa fase única? O empreendedor teria que já nessa fase inicial não ter um projeto conceitual, mas já um projeto executivo, já se conhecer melhor como esse empreendimento vai acontecer e trazer os diagnósticos e antecipar toda a avaliação de impactos ambientais da fase de instalação e de operação. É fácil de fazer isso? Não é por vários motivos, né? Primeiro porque o empreendimento, quando ele está na fase de idealização dele, ele ainda não tem esse nível de detalhamento. Então, isso é costumeiro
no âmbito brasileiro, acho que até internacional, do empreendimento, ele ir também amadurecendo conforme as coisas vão acontecendo. Então, o empreendedor, ele idealiza, aí ele começa, faz projeto conceitual, em geral, com esse projeto conceitual ele vai buscar investimento, ele vai buscar quem vai financiar essas obras, depois ele, a licença prévia, aquilo atribui a ele mais força de buscar mais investimentos para a fase de instalação e assim sucessivamente. O que a LAI faz é comprimir isso numa etapa única. Do ponto de vista técnico, teórico, é possível fazer. Então a gente não pode condenar a LAI como inconstitucional desde ex ante, desde o princípio ela é inconstitucional. O que é preciso que a gente considere é que ela é, de fato, uma licença de difícil execução. Não só para o órgão ambiental, que não está acostumado com esse formato, empreendimentos de grande porte, alto potencial poluidor, o órgão ambiental não está acostumado a fazer isso tudo numa etapa só. O empreendedor, por outro lado, ele vai precisar antecipar tudo isso e é bastante difícil, bastante complexo. Ele tem que estar pronto para entrar, né, com a instalação do empreendimento, com todos os projetos, com todo o detalhamento, todos os estudos ambientais. E sendo significativo o impacto, tem a fase de consulta pública, tem a fase, quando a gente está falando aí de esse empreendimento eventualmente afetar comunidades tradicionais, então tudo isso é muito complexo. E, portanto, né, de antemão, a gente já vai dizer que é quase impossível que empreendimento desse seja licenciado no período de um ano. É preciso que esse empreendimento tenha maturidade suficiente para determinar de forma mais ou menos razoável, né, a mitigação dos impactos ambientais, o conhecimento desses impactos para que essa licença em etapa única possa acontecer. A lei, a 15.300, que detalha melhor a LAI, ela vai determinar algumas orientações e uma delas é que essa licença pode ser feita em etapas. Ela não explica direito como é que seriam essas etapas, né? Mas imagino que talvez o órgão ambiental dividisse, primeiro eu vou analisar a fase de viabilidade, depois eu detalho de instalação e de operação e concedo essa LAI no final desse período de um ano, etapas. Ela traz o procedimento ali, condensando isso e deixou isso em aberto certamente para o processo de regulamentação. Nessa perspectiva, acho que esse assunto da LAI, ele ainda vai dar pano para manga, não acho que isso vá se viabilizar tecnicamente de forma tão simples quanto a lei quis fazê-lo, mas ele sinaliza algo importante para os órgãos ambientais. É preciso que a constituição, avaliação, processamento dessas licenças de empreendimentos estratégicos, elas tenham prioridade maior, viabilidade na agilidade e eficiência da máquina pública para dar conta de fazer essa avaliação. A LAI também exige um nível de maturidade muito mais profundo do empreendedor ao submeter esses pedidos para o órgão ambiental. Eu acho que a gente chegaria aí, se a LAI fosse estruturada de uma forma que pudéssemos avançar com esse instrumento, estruturaríamos aí tanto avanço significativo no processamento administrativo dessas licenças, quanto avanço significativo dos empreendedores em pensar os seus empreendimentos desde o início, já com a pegada ambiental e com a estruturação das medidas de avaliação e mitigação dos impactos ambientais decorrentes do empreendimento. Aliás, seria o ideal para qualquer empreendimento. Eu costumo dizer que se os empreendedores pensassem já na fase de concepção do empreendimento, incluindo a variável ambiental, e não deixassem isso para o órgão ambiental fazer isso lá na frente, nós teríamos a solução do licenciamento ambiental no Brasil. Porque o fato é que, em geral, esses licenciamentos são submetidos numa fase muito imatura, dimensionados considerando a mitigação de impactos ambientais, então isso é feito depois, à medida que a discussão acontece ali com o órgão ambiental, e aí exatamente onde dá o problema. A solução do licenciamento seria idealizar esse projeto já com a variável ambiental, socioambiental, toda conjugada com as fases de pensar o empreendimento, de estruturar o empreendimento, de entender de fato o empreendedor que ele é responsável pela sua mitigação. Como ele não faz isso e deixa isso para o órgão ambiental avaliar, é aí que a demora acontece, ainda que a gente tenha aí as dificuldades administrativas dos órgãos ambientais, com equipe, com pessoal, com a estruturação de processos e procedimentos mais maduros, para que a eficiência administrativa da máquina também dê conta de ser razoável com os prazos de tramitação. No que diz respeito à LAI, ainda para finalizar, é importante dizer que
Uma vez que esse Conselho de Governo defina que o empreendimento estratégico, independentemente de quem for o órgão competente, se é a União, por meio do IBAMA, os estados ou o município, é obrigatório a que se dê prioridade e o órgão ambiental tem que receber esses empreendimentos, conferir prioridade e submeter ao procedimento da LAI. O que é bastante complexo, né? Quem não tiver expertise necessária para antecipar todos esses impactos e ter um debate mais aprofundado com o empreendedor dentro desse contexto que eu estou falando aqui, dificilmente vai conseguir operacionalizar a LAI da forma como ela foi idealizada na lei. Para concluir o raciocínio com relação à LAI, o que eu posso dizer é que eu não vejo que ela seja inconstitucional ex ante, só porque ela comprimiu isso numa fase só, mas ao mesmo tempo, não porque ela não pode de forma alguma ser uma licença para fragilizar a avaliação de impactos ambientais, ao mesmo tempo é muito difícil de ser operacionalizada não só pelos órgãos ambientais, mas principalmente pelos empreendedores. Então, sobre a LAI, nessa terceira fala aqui que a gente está tendo, conjugando aí todos os aspectos que estão em discussão nas ADIs junto ao Supremo, eu não vejo que ela pode ser considerada inconstitucional, porque ela, em tese, não fragiliza. Ela fragilizará se o órgão ambiental não exigir, numa etapa única, tudo de uma única vez, a avaliação dos impactos de todas as fases do empreendimento. Então, se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário, me diga se você está achando que esses vídeos estão sendo interessantes para você e o que a gente podia, juntos, aperfeiçoar nesse debate sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Forte abraço!